Fala galera, meu nome é Novi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo na internet para analisar e hoje nós vamos mais uma vez responder ao pastor Luciano Sena, um pastor calvinista, se eu não me engano presbiteriano, que tem gravado alguns vídeos a respeito do juízo investigativo em resposta a um episódio meu sobre esse assunto e a gente vai responder a cada um dos vídeos dele na medida em que ele for postando. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb@gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, eu estou num diálogo a partir de vídeos, né, com o pastor Luciano Sena, que se eu não me engano é um pastor presbiteriano, eu não tenho certeza, eu sempre fico de checar essa informação e acabo esquecendo, né? Então ele já gravou acho que 2 vídeos a respeito do Intelectus Podcast, do meu trabalho, né? Um primeiro vídeo eu respondi, já tem um tempo, e o segundo vídeo, acho que foi na semana passada, ele gravou em relação ao episódio que eu postei recentemente falando do juízo investigativo, o juízo pré-advento, né? Então, no vídeo anterior, ele falou sobre a surpresa dele de eu não gostar muito da expressão juízo investigativo, eu prefiro a expressão juízo pré-advento, né? Então ele gravou um vídeo só falando sobre isso, né? Eu respondi, acabou ficando um vídeo longo, né? Eu tenho dificuldade de fazer vídeos mais curtos, né? Muita coisa para falar, mas já está respondido, e ele mencionou que ele vai gravar aos pouquinhos vários vídeos respondendo fazendo apontamentos, né, ao episódio que eu fiz sobre o juízo investigativo. E eu disse que eu ia assistir cada um desses vídeos, se eu achasse interessante eu ia responder a cada um desses apontamentos. Então ele já lançou um vídeo falando sobre o juízo a partir de 1844, né, mais ou menos esse é o título, né? E o vídeo tem 17 minutos, eu quero responder alguns dos apontamentos que ele coloca neste vídeo, ok? E antes de começar, eu só gostaria de deixar uma coisa clara aqui, que é o seguinte: o pastor Luciano Sena, ele tem sido muito educado comigo, ele tem sido muito cortês comigo, tá? Me parece ser um cristão verdadeiro, me parece ser alguém bom de diálogo. Então, por mais que nós tenhamos as nossas divergências, nós não somos inimigos, tá? O que a gente está fazendo aqui é simplesmente conversando, né? Discutindo como bons cristãos, e não tem nenhum problema, ok? Bom, feitas essas observações, vamos rodar o vídeo do pastor e a gente vai fazendo os nossos apontamentos, tá? Eu vou tentar ser o mais sintético quanto possível, o mais resumido quanto possível, mas não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo muito curto, né? É um pouco difícil, né? Até porque quando a gente vai responder alguém, a gente acaba sendo um pouco mais longo, mas vamos ver no que vai dar, ok? Vamos lá. Então vamos caminhar aqui na parte que ele começa a explicar. Eu farei vários vídeos, né, sobre os seus comentários e vamos ver os erros que ele comete, as interpretações já pressupostas que ele apresenta, ainda que ele entenda que não está fazendo isso. Então vamos lá. E bom, o que eu quero fazer aqui é muito simples. Eu vou abrir Daniel 7 e vou ler as passagens que embasam essa doutrina e vou mostrar que é uma doutrina bíblica. Existem muitas pessoas que afirmam que a doutrina do juízo investigativo não é bíblica, que ela está baseada em Ellen White, que ela está baseada em um erro dos mileritas, etc. e tal. Eu quero mostrar que sim, ela está na Bíblia e ela está até muito claramente expressa na Bíblia Sagrada. Eu até tenho dificuldades de entender por que as pessoas não conseguem perceber isso, tá? Então eu vou mostrar aqui claramente. Então, deixa eu já fazer algumas considerações aqui. Embora ele tente dizer que é possível o surgimento dessa doutrina a partir da leitura bíblica, não é isso que aconteceu historicamente. Não é isso. Tá? Os que pesquisam sobre o assunto sabem que a especulação profética é que foi o antecedente dessa interpretação.
E essa interpretação, apesar de ele desconsiderar ou minimizar isso aqui nesse comentário, o fato é que a especulação, a decepção da especulação profética, que não se cumpriu, é que deu vazão a essa interpretação. Então, não houve, por parte daqueles que interpretaram Daniel 8,14, até a grande decepção, nenhuma dessas interpretações de um juízo pré-advento, de um juízo investigativo, nada. Todos sabemos que Samuel Snow, Guilherme Miller e antes deles John Aquila Brown olharam para Daniel 8,14 como um cálculo profético do fim dos tempos e da volta de Jesus para esse mundo. Nada de um juízo investigativo. Então, quando ele diz isso, olha, alguns nos acusam de que essa doutrina nasceu de um erro, nasceu de Ellen White, ele está minimizando. Ele está minimizando o fato histórico que precede, e isso não acho ser saudável na sua intenção, porque aqui acaba omitindo o pressuposto no contexto adventista, ainda que ele tente agora demonstrar que a doutrina está baseado somente na Escritura. Ok, esse é o primeiro trecho que é interessante a gente analisar aqui. E veja, o pastor Luciano, ele comete um erro aqui, que é um erro padrão entre os críticos do juízo investigativo, os críticos do adventismo. É um erro que quase todo mundo comete. Assim, é muito difícil encontrar um crítico do juízo investigativo e da Igreja Adventista do Sétimo Dia que não cometa este erro que o pastor Luciano está cometendo aqui. Então, não é nem surpreendente para mim, né? Eu imaginei que ele iria cometer este erro quando ele viesse a falar sobre o juízo investigativo, né? Então, dito e feito. E o erro é o seguinte: é desviar-se do texto bíblico, desviar-se da análise do texto bíblico em si para a história, para o que aconteceu na história. Então ele faz esse desvio. Em vez de enfatizar o texto bíblico, em vez de... Vamos lá. Eu analisei Daniel 7 no meu episódio sobre o juízo investigativo, né? O episódio inteirinho eu analisando o texto bíblico de Daniel 7, verso por verso. Eu leio o verso, faço a explicação, faço a contextualização. Aí leio outro verso, faço a explicação, faço a contextualização. E vou extraindo do texto bíblico aquilo que o texto bíblico diz. Ok? Em vez dele fazer a mesma coisa, dele pegar o texto bíblico, vamos analisar o texto bíblico, né? Verso tal, verso tal, né? E então confrontar a minha interpretação a partir do texto bíblico, dizendo assim, ó, aqui o Davi Caldas, ele interpreta de tal maneira, né? Mas na verdade a interpretação correta é essa aqui por causa disso e disso e disso. Aqui ele interpreta de tal maneira, mas na verdade a interpretação correta... Em vez de ele fazer isso, ou seja, discutir o texto bíblico, o mérito do texto bíblico, o que ele faz? Ele vai para a história. Ele desvia o foco para a história. Veja que ele não abre o texto de Daniel 7 aqui, e ele não vai fazer isso durante todo o vídeo. Ele simplesmente não abre o texto de Daniel 7, que é o texto base que eu uso no meu vídeo. Ok, ele vai gravar outros vídeos, ele vai acabar tendo que lidar com o texto bíblico, mas ele gasta 17 minutos do vídeo dele, né? E ele já tinha gravado um vídeo anterior, acho que de 11 minutos, ou seja, você soma os dois, você tem quase meia hora de conteúdo do pastor Luciano, onde ele não abre o texto bíblico base, que é Daniel 7, que é o texto que eu trabalhei no meu vídeo. Né? O vídeo que eu fiz sobre o juízo investigativo, ele tem 50 minutos. Né? Nesses 50 minutos, a maior parte do tempo eu estou lendo o texto e explicando o texto de Daniel 7. O pastor Luciano, até o momento, ele gastou 30 minutos, se você for somar este vídeo com o outro vídeo, onde ele não abre o texto de Daniel 7. Ele não fala do texto de Daniel 7, ele não analisa o texto de Daniel 7. Ele não está fazendo uma discussão bíblica, ele está desviando-se do texto bíblico para discussões históricas, ou seja, discussões extra-texto bíblico. Esse é o erro fundamental dos críticos do juízo investigativo. E por que isso é errado? Por quê? Por 3 razões principais. Primeiro, porque quando você se desvia do texto bíblico, da análise do texto bíblico, da ênfase na análise do texto bíblico para o que aconteceu na história, quando você faz isso, quando você faz esse movimento, você está se desviando do sola scriptura. Sola scriptura, você precisa se prender ao texto.
ao que o texto diz, a análise do texto, né? A Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. A Bíblia interpreta a si mesma, então a gente tem que focar no texto. Quando você sai do texto bíblico para ir para a história, você está saindo do sola escritura. Então a gente não está tendo uma discussão plenamente sola escritura aqui, eu e o pastor Luciano. Eu estou propondo analisar o texto bíblico. Ele está propondo ir para a história, né? E esse é o primeiro problema, tá? Segundo problema, existe uma falácia lógica aqui. O que são falácias? Falácias são argumentos inválidos dentro da lógica, ou seja, eles são argumentos contraditórios, eles são argumentos ilógicos, eles são argumentos que não podem ser usados, eles são argumentos errados. A estrutura deles é uma estrutura errada, você não pode usar. Em qualquer contexto, esses argumentos são errados, tá? Você estuda falácias dentro de uma matéria chamada lógica, que está dentro de filosofia, tá? Quando você é um teólogo, quando você faz seminário, você também estuda lógica, porque o teólogo também precisa estudar um pouco de filosofia. Então o teólogo ele vai estudar um pouco de lógica, tá? Então dentro de lógica, lógica formal, você tem ali uma lista de falácias catalogadas, né? Uma lista histórica. Se você pesquisar na internet, você encontra. Essas falácias, elas têm até nome, né? Elas já são catalogadas, tem os exemplos delas. Uma dessas falácias é a falácia genética, tá? O que é a falácia genética? É quando você tenta invalidar um argumento ou uma afirmação de uma pessoa a partir da origem da defesa desse argumento, ok? Então, assim, eu estou argumentando X. Eu passei a argumentar X, a defender X, por conta de tal coisa, de tal evento, ok? Então esse evento é a origem. Aí você pega essa origem, você usa essa origem para invalidar o argumento. Isso é uma falácia. Isso não pode ser feito. Isso está errado logicamente. Por quê? Porque o argumento, para ele ser verdadeiro, ele não depende da origem da defesa desse argumento. Ah, se for a origem A, o argumento está certo. Se for a origem B, o argumento está errado. Não, ele não depende. Para você avaliar se um argumento está correto ou não, você tem que avaliar o argumento em si, ok? É o mérito do argumento e não a origem da defesa dele. A origem da defesa dele pode ser qualquer uma. Isso não invalida o argumento. Então, o que o pastor está fazendo aqui é uma falácia genética. Ele está tentando dizer para o seu público o seguinte: olha, como a argumentação adventista ela surge a partir da argumentação de Miller, e Miller evidentemente cometeu alguns erros, né, no meio da sua argumentação, então necessariamente a argumentação da Igreja Adventista do Sétimo Dia está errada. Isso é falácia genética, ok? Isso não está correto. Você tem que analisar o argumento em si, o mérito do argumento, e não a origem da defesa, ok? Então esse é o segundo problema. Mas existe um terceiro problema, que é a falácia non sequitur. Falácia non sequitur é quando as premissas elas dizem uma coisa, a conclusão diz outra. Ou, dizendo de outra forma, a conclusão não se segue das premissas, ok? Isso também é cometido pelo pastor aqui. Por quê? Porque, veja bem, vamos colocar o argumento do pastor dentro de um silogismo. Né? Um silogismo geralmente é formado por duas premissas e uma conclusão. Vamos lá. Premissa número 1. Guilherme Miller cometeu um erro no seu argumento quando disse que Jesus voltaria em 1844. Premissa número 2. A Igreja Adventista do Sétimo Dia usa parte da argumentação de Miller. Conclusão, a conclusão que o pastor coloca. Logo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está errada em sua argumentação. Veja, essa conclusão não se segue das premissas. Por quê? Porque para que a conclusão se seguisse das premissas, as premissas teriam que dizer que ou Guilherme Miller errou em toda a argumentação, e aí por isso, se parte da argumentação é seguida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, então evidentemente está errado, né? Ou as premissas deveriam dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue da argumentação do Miller justamente aquilo que está errado. Só que a gente sabe que isso não é verdade. O que era errado na argumentação do Miller, ou claramente errado, era a ideia de que Jesus voltaria em 1844. E isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia não segue, né? Então essa argumentação do pastor, ela é uma argumentação non sequitur. A conclusão não se segue das premissas,
ok? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela pode seguir parte do raciocínio de Miller e ainda assim estar correta, porque ela não está seguindo todo o raciocínio do Miller. Então o fato do Miller ter cometido um erro ao dizer que Jesus voltaria em 1844 não implica que todo o raciocínio estava errado. O que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem dito é: Miller errou no evento, ele não errou no cálculo profético. Então, a ideia de que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, a ideia de que havia um evento que ocorreria ao fim dos 2.300 anos, isso não está errado. O que o Miller errou, segundo o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem dito, foi o evento. Então, mais uma vez, para você provar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está errada, não basta você fazer um raciocínio simplista de, olha, ela segue parte do argumento de Miller. Miller errou em determinado ponto, logo a Igreja Adventista do Sétimo Dia está errada. Não, esse raciocínio aqui ele não serve, porque a Igreja não segue todo o raciocínio de Miller. Então você tem que voltar para o texto. Você vai ter que analisar o texto para saber se o raciocínio de Miller, a parte que é usada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, está correto. Ou seja, faz sentido interpretar as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 dias e, portanto, 2.300 anos proféticos? Faz sentido isso? É isso que tem que ser analisado. Tudo isso pode ser resumido no seguinte: o pastor ele está fugindo da discussão do texto, né? Eu não precisaria gravar tudo isso se ele simplesmente tivesse analisado o texto e deixasse de lado a questão histórica, ok? Isso aqui é um problema, isso aqui é um problema sério. Para terminar essa parte, eu queria fazer um exercício de raciocínio com o ouvinte, com o espectador. Veja só, vamos supor que o Guilherme Miller não tivesse cometido esse erro. Vamos supor que em vez de ele sustentar que Jesus iria voltar ao fim das 2.300 tardes e manhãs, que ele interpreta como anos, que ele tivesse sustentado o seguinte, que ao fim das 2.300 tardes e manhãs haverá um juízo no céu. E a gente não sabe quanto tempo vai durar esse juízo, pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 500 anos. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas após esse juízo, então Jesus vai voltar. Portanto, é um juízo pré-advento. Tá? Vamos pensar aqui que essa fosse a posição do Miller. Tá? Isso não é um absurdo. Na época dele, algumas pessoas chegaram a um raciocínio parecido. Né? Por exemplo, ele trocou cartas com um estudioso da Bíblia chamado George Bush. Né? É o mesmo nome do presidente, do que foi presidente dos Estados Unidos, né? Que teve o George Bush e o George Bush filho, né? Inclusive. Os dois foram presidentes. Ele é da mesma família, tá? Esse é um antepassado desses Bushes que foram presidentes, né? Esse cara, ele foi um estudioso da Bíblia, né? Inclusive, se eu não me engano, ele era egiptólogo e arqueólogo bíblico também, né? Você pode pesquisar por aí, né? E ele trocou algumas cartas com o Guilherme Miller e ele dizia justamente isso: olha, eu concordo com os seus cálculos. Eu acredito que eles estão razoavelmente corretos. Né? Um ou outro detalhe que eu discordo, mas eles estão razoavelmente corretos. Mas eu não concordo com o evento. Você diz que Jesus vai voltar. Né? Eu não acredito que Jesus vai voltar ao fim das 2.300 tardes e manhãs. A ideia do George Bush é que ao fim das 2.300 tardes e manhãs o que você ia ter era o início do milênio. Né? E ele acreditava que o milênio seria na Terra e que seria um período de paz e prosperidade. Era isso que o George Bush defendia. Né? E eles trocaram essas discussões. O Guilherme Miller ele não concordou com o Bush justamente porque ele acreditava que ele tinha uma visão diferente do milênio, né? Ele não acreditava que o milênio ele aconteceria antes de Jesus voltar, mas sim depois, né, por conta da leitura de Apocalipse. Nós, adventistas, defendemos a mesma coisa. E ele entendia que, sim, antes de Jesus voltar, o mundo pioraria e não melhoraria. Então isso impediu que ele entendesse que ali, ao fim das 2.300 tardes e manhãs, você teria não a volta de Jesus, mas sim o milênio, né? E a gente sabe também que o erro básico do Miller, né, ou um dos erros básicos do Miller, foi entender que a purificação do santuário era a purificação da terra. Né? Se ele não tivesse feito essa associação, provavelmente ele não iria entender que Jesus voltaria ao fim das 2.300 tardes e manhãs. Tá? Então veja, seria possível Miller ter chegado à conclusão de que o evento era um juízo? Sim, seria possível. Vamos dizer que Miller tivesse chegado a essa conclusão.
Ah, é um juízo, tá? Não é a volta de Jesus, é um juízo pré-advento, depois Jesus vai voltar em algum momento. O que aconteceria? Bom, não haveria o grande desapontamento, né? Não teria essa questão das pessoas esperarem a volta de Jesus e Jesus não voltar. Não haveria o grande desapontamento, tá? O que aconteceria com essa doutrina? Bom, a gente não sabe se essa fosse a conclusão de Miller, se ele ia guardar essa conclusão para si e ninguém ia conhecer, né? E aí a gente não sabe também se levantariam outras pessoas com uma interpretação semelhante. A gente não sabe. Mas supondo que Miller ele tivesse colocado essa interpretação num livro, em panfletos, em jornais, e isso tivesse circulado, né? Isso não teria o mesmo impacto que teve a interpretação errônea dele na realidade, né? De que Jesus voltaria ao fim das 2.300 manhãs. Claro que não teria, né? Uma coisa é você dizer, ó, Jesus vai voltar esse ano. Outra coisa é você dizer, ó, esse ano se inicia um juízo no céu. Depois desse juízo Jesus volta, mas a gente não sabe quando que esse juízo vai acabar. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 500 anos. São coisas que geram um impacto totalmente diferente, né? Então, provavelmente, essa ideia ela não teria tanto impacto, né? E ela talvez ficasse esquecida, né? Ela ia ficar ali restrita a alguns livros antigos, né, que iam sair de circulação em algum momento, e é isso, né? E aí talvez daqui a 50 anos depois, de Miller, 100 anos, 150 anos depois, algum teólogo encontrasse um desses livros fora de circulação do Miller, explicando essa doutrina e resgatasse isso, né? E talvez isso passasse a ter algum impacto no meio acadêmico, ou não, né? Outra coisa que poderia acontecer, né? A Igreja Adventista teria se formado não em torno do grande desapontamento, porque ele não existiria, né? Então ela teria se formado de uma outra maneira, né? E talvez ela tivesse tido acesso a este livro de Miller ou a essas publicações de Miller falando sobre um juízo que começa em 1844 e tivesse adotado essa doutrina. E se esse fosse o caso, hoje, em discussão com o pastor a respeito da doutrina do juízo pré-advento, ele não estaria gastando 17 minutos de vídeo para falar do grande desapontamento e de aspectos históricos. Ele não estaria saindo do texto. A gente estaria discutindo apenas o texto. Por quê? Porque ele não teria essa desculpa. Ele não teria essa cortina de fumaça, que é o evento histórico. Então ele teria que falar apenas do texto bíblico. Isso me diz muita coisa, né? Isso me diz que o foco do pastor, ao discutir o juízo pré-advento, não é o texto bíblico. É o erro de um intérprete passado. Eu não acho que isso é saudável, né? Eu acho que a gente tem que discutir o texto bíblico e não erros de intérpretes passados, ok? Vamos continuar. Mas o Davi aqui, o que ele vai fazer? Apresentar um outro texto, Daniel 7, em que vai falar de um exame, de um juízo de Deus diante dos aqueles animais, daquelas bestas feras ali que aparecem. E ele já tenta inferir que isso embasa um juízo pré-advento que acontece não apenas desde a ida de Jesus ao céu, já que a Bíblia mostra muito claramente que todo mundo hoje, com a pregação do Evangelho, está sendo colocado em juízo, né? Isso daí é um fato bíblico e ele procura apresentar aos seus inscritos e àqueles que vão assistir esse vídeo que essa concepção de um juízo antes da volta de Jesus é o que dá substância para a interpretação dos adventistas de Daniel 8,14, que eles marcam a partir de 1844, e não a partir de quando Jesus sobe, ou mesmo de quando a humanidade está em pecado nesse mundo, debaixo do exame de Deus. Então, dizer que é um juízo pré-advento, apenas por ser antes da volta de Jesus, não resolve a situação, porque o Davi vai ter que defender um juízo a partir ou desde 1844. Está aqui o grande problema. Então, quando ele recorre aí a dizer que o texto bíblico ensina isso, a partir de uma desconexão da história da grande decepção, do que de fato foi ensinado, e também do arranjo que fizeram após a grande decepção, e dizendo que agora é um juízo,
investigativo antes da vinda de Jesus, como que se isso já não fosse o padrão da forma com que Deus está olhando o mundo desde quando entrou o pecado e desde quando Jesus sobe ao céu, ele não está apresentando os fatos bíblicos em ligação direta com o que ele vai ter que defender mais adiante, que é a data de 1844, que é o grande problema. Então, eu acho que aqui ele já está falhando, e falhando profundamente nisso daqui. Ok, esse aqui é o segundo trecho que a gente pode analisar. E existe uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. O pastor, ele sugere que eu tenha alguns pressupostos e que eu conduzo os textos a partir desses pressupostos, tá? Ocorre que é isso que ele faz aqui, nesse momento, né? Porque, veja, ele pressupõe aqui, em primeiro lugar, que existe um juízo que já está acontecendo desde a ida de Jesus para o céu, ou até mesmo desde quando o homem caiu em pecado, né? Que é o juízo que acontece durante a nossa vida, né? Cada ato que a gente comete, Deus está julgando, né? Então ele sugere que existe esse juízo. Bom, ele já está trabalhando com este pressuposto. O que é um pressuposto? É uma ideia que você supõe antes de provar, né? Ele não trouxe nenhum texto bíblico aqui, neste momento, para provar esta ideia. Então ele está usando isso aqui de pressuposto, tá? Tudo bem, eu posso concordar com ele que esse juízo existe. Que, em certo sentido, nós estamos sendo julgados durante a nossa vida por Deus. Eu posso concordar com isso, porque existem textos bíblicos que, de fato, dão suporte a isso. Mas ele traz isso como pressuposto. Ele não prova, ele não abre a Bíblia aqui para dizer que realmente existe esse juízo, tá? Então é um primeiro pressuposto, né? Segundo pressuposto que ele traz aqui é que essa ideia de que nós estamos sendo julgados hoje, durante a nossa vida, a partir dos nossos atos, isso conflita com a ideia de um juízo celeste pré-advento em algum momento específico da história, né? Então ele coloca como se fossem duas coisas contraditórias. Só que ele, mais uma vez, não traz nenhum texto bíblico em suporte a essa ideia. Então, mais uma vez, ele está pressupondo isso. Isso é um problema, né? Então, a acusação que ele faz a mim, ou pelo menos a sugestão ou a insinuação que ele faz a mim, de que eu tenho alguns pressupostos e eu estou conduzindo o texto a partir desses pressupostos, na verdade, recai sobre ele. Ele é que está trazendo aqui pressupostos em que ele não traz os textos bíblicos para provar, ele simplesmente joga o pressuposto. É isso e acabou. Então ele está dizendo, não, hoje nós já estamos sendo julgados. E por conta disso não pode haver um juízo celeste pré-advento em uma data específica, em um momento específico da história, porque já existe esse juízo. Tá, cadê os textos bíblicos provando isso? Não tem, ele não mostra, ele não traz, entendeu? Então ele está pressupondo. Isso fica mais grave justamente pelo fato de que Daniel 7 tem um juízo celeste pré-advento. Independentemente do modo como você interpreta, né, você pode discordar da interpretação adventista, do modo como a interpretação adventista é feita em cima desse texto. Mas não dá para discordar que existe um juízo celeste pré-advento em Daniel 7. Existe. Porque vamos lá, né? E aí agora eu entro no texto, coisa que o pastor não está fazendo, né? Eu entro no texto. Daniel 7 mostra, em primeiro lugar, a Babilônia, né? Que está ali como sendo o leão alado, né? A gente sabe que é um símbolo da Babilônia. Então você vai ter Babilônia, aí depois você vai ter a Medo-Pérsia, depois você vai ter a Grécia, depois você vai ter Roma, depois você vai ter 10 chifres, depois você vai ter o chifre pequeno, aí depois você vai ter o chifre pequeno oprimindo o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e depois de tudo isso, aí você tem o juízo. E esse juízo acontece antes de Jesus voltar. Por quê? Porque o texto diz que esse juízo acontece antes de Jesus receber todo o poder, o reino e a glória, e dos santos receberem o reino. Ou seja, está falando do reino concretizado. O reino concretizado é só depois que Jesus volta. Então, se o juízo acontece antes disso, então o juízo é pré-advento. Só que é um juízo pré-advento que vai acontecer depois de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, fragmentação de Roma e o chifre pequeno perseguindo os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, esse juízo acontece em um momento específico da história. Então, uma vez que o texto diz isso, o texto bíblico diz isso, nós não podemos dizer que o juízo que a gente passa hoje, que é esse juízo
né, dos nossos atos, né, Deus está nos julgando o tempo todo, que esse juízo ele é contraditório em relação à ideia de um juízo celeste pré-advento. A Bíblia fala dos dois tipos de juízo. Você não pode colocar texto bíblico contra texto bíblico. Mas é isso que o pastor está fazendo. Sem perceber, claro, mas é isso que ele está fazendo. Ok? Então, mais uma vez, a argumentação dele aqui é inválida. Ok? Enfim, aí depois o pastor ele vai falar mais algumas coisinhas e vai trazer mais alguns trechos meus, mas eu acredito que o principal dos argumentos dele estão nesses dois trechos que eu analisei. Eu acredito que não tem mais muito o que eu falar, tá bom? Senão também o vídeo vai ficar muito longo, os meus vídeos já são muito longos, então é melhor eu também terminar por aqui. Mas é importante eu fazer esses apontamentos, né? E dizer que, poxa vida, pastor, até o momento eu não vi uma discussão bíblica, né? Eu não vi uma discussão do texto em si. O que eu vi foi uma discussão de questões históricas, de questões que são extra-texto bíblico, são extra-bíblia, né? E que não me interessam, pastor, sinceramente. O que me interessa é analisar o texto bíblico, né? Eu fiz um episódio de 50 minutos explicando a doutrina do juízo investigativo na Bíblia Sagrada, né? Eu dissequei o texto de Daniel capítulo 7, o que eu gostaria de discutir é o texto de Daniel capítulo 7. Tá? Então, sigo aguardando uma discussão realmente dos méritos da interpretação do texto bíblico em si, né? Não me importa a questão histórica, isso é absolutamente irrelevante, né? Então, por favor, pastor, eu peço mais uma vez, vamos discutir o texto bíblico? Vamos discutir a Bíblia só? Né? É isso que eu estou desejando, né? Aqui é sola escritura, pastor. Então, não tô a fim de discutir história, tá bom? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.